Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Júlia, sou a publisher da Casa Sul e hoje eu tô aqui com umas meninas muito especiais, que é a Lu Olesco e a Maria Fernanda Lorusso, da Olesco Lorusso Arquitetura. E hoje elas vão contar pra gente um pouquinho do projeto de casa de praia maravilhoso que elas fizeram, cheio de dicas pra você que tá pensando em reformar na praia ou quer ir morar na praia, que é o sonho de todo mundo, né? Então fica ligado que a gente vai falar mais desse projeto agora. Então, meninas, como é que a gente pode começar falando pro pessoal que tá em casa sobre esse projeto? O que é, assim, o principal que a gente precisa falar para eles? O briefing primeiro, assim. Eu acho que o briefing primeiro do projeto, que o cliente solicitou pra gente, foi que ele queria um oásis particular na praia. Ele queria ter um refúgio, já que eles trabalham a semana inteira, que eles pudessem ir pra praia, se isolassem no mundinho deles e pudessem usufruir de todo conforto, a comodidade que a cidade tem, mas que ao mesmo tempo eles tivessem à vista o convívio com a Baía de Guaratuba. Então isso foi primordial. E essa casa ele já tinha ou foi selecionada? Como é que foi? Não, na verdade foi uma casa que eles compraram, era uma casa existente e ela foi reformada desde o começo, assim. A gente quebrou ela inteira praticamente Mas ela tinha esse... eu lembro que vocês conversaram com a gente aqui uma vez que eles tinham eles tinham alguns pedidos, por exemplo, um jardim, um pier, né? Sim, como eles têm barco, um dos pedidos deles era a gente manter o pier. Como Guaratuba a gente não pode mais construir pier, foi um dos motivos determinantes da compra dessa casa, é o pier existente que a gente teve que reformar para eles conseguirem parar o barco e aproveitar aquela baía maravilhosa que a gente tem ali. E ele também tem um jardim. Tem um jardim que antigamente era um campo de futebol, tinha uma piscina meio sextavada e aí a gente acabou reformando tudo. Sim, a gente mudou desde a implantação da posição da casa, então a gente aproveitou alguma coisa de fundação, que no litoral a gente sabe que é complicado fazer fundação. Então, por causa do solo? Por causa do solo, que é mais arenoso, é um pouco mais macio, né, do que aqui em Curitiba. Então o engenheiro nos aconselhou a gente aproveitar a fundação que existia. Então isso limitou um pouco na implantação da casa, mas a gente conseguiu ampliar toda a área de convívio. Então a piscina, a gente criou uma varanda enorme para eles, coberta. Então isso foi assim, uma das coisas que ele queria era manter a vista da Baía e que da casa todos os ambientes também tivessem essa vista. Então eu acho que a gente conseguiu mudar completamente o programa da casa, assim, com as necessidades deles, assim, as filhas indo pra lá, cada uma ter seu quarto, sua suíte, os netos poderem estar lá. E eles gostam muito de cozinhar, então a cozinha, a gente tem no programa uma cozinha dentro da casa, mas a cozinha principal toda equipada ali pra brigar linear na sala, com o estar, com o home. Então é realmente uma casa para ser utilizada em todos os momentos. Assim. Sim, para conviver com as pessoas. Convívio, pra ficar cada um convívio, com família, sim. Bacana, legal. E eu acho que essa casa é muito personalidade. Partindo do início, aquela porta laranja. Sim, vamos começar então falando sobre o arquitetônico super diferente que vocês criaram aqui. A fachada ela é bem diferente, né? Uma porta laranja. Fale aí sobre essa escolha diferente. Então, a gente conseguiu trazer essa cor laranja também para dentro, né? Na bancada de corem que a gente tem. E por ser uma casa com duas entradas, uma pela Baía e uma pela rua, a gente criou duas fachadas para ela. E essa foi um pedido dela, da nossa cliente, para ser uma casa mais ousada, diferente. Então, uma porta de 5 por 2,5 pivotante. Pivotante é aquela que fica com aquele espacinho. Sim, E ela veio com essa proposta que ela queria um pouco de cor, né? Que eles gostam de cor, isso que traz uma vibração. E ela veio com a cor laranja. Eu vi que vocês colocaram esses... são luminárias ou são cestos
Como se fosse uma escultura. São cestos que a gente mandou fazer, transformar em luminária. Aqui em Curitiba tem agora aquela feira Rosenbaum, Sim. que é um pouco de artesanato do Brasil inteiro. Design autoral. Design autoral. Então a gente acabou garimpando muitas coisas nessa feira. E uma delas foram esses cestos. E a gente chegou para um parceiro nosso e falou, temos esses cestos e estamos querendo fazer a luminária deles. E daí? Né? E foi muito legal, porque ele também abraçou a causa com a gente. E a gente daí conseguiu fazer as luminárias e foi um trabalho para conseguir fazer as alturas, com que o vento também não balançasse tanto. E cada um é de um modelo, tem alturas, então a gente conseguiu fazer essa composição. Todos de palha? Todos de palha. Todos de palha. Legal. São cestos de palha. Aqui nós temos o que? Escada, né? Uma escada muito escultural, né? Vocês colocaram ali, acho que um guarda-corpo de vidro com inox. Né? Essa pedra muito, muito interessante. O que é? Mármore? É um granito. Granito. Um granito exótico aqui do Paraná. Que legal. Ele Ele tem tem razão. uma tonalidade meio... É preto, ele é preto com umas rajadas, assim. E essa escada, ela era existente na casa, a gente não demoliu ela, mas a gente fez um novo desenho pra ela, trazendo os degraus numa das laterais, e a gente conseguiu colocar um desenho novo na escada existente. Né? Mas a estrutura era existente. Da casa. Legal. No piso, então, tô vendo, é um porcelanato. É um porcelanato, é um Gris Armani, né? Ele é uma réplica de um marmorizado. Ele é um porcelanato de grande formato e retangular, o que nos ajudou a dar a sensação de amplitude. Ele tem um tom bem suave, um cinza assim, meio nude, bem discreto, que também possibilita como se fosse uma tela em branco. Então, o que a gente colocasse nele seria bem-vindo. E ele é muito fácil também de porque em praia, né? Manutenção. Praia, neto, né? Gente passando e tal. A manutenção dele também é mais interessante. Ele tem um leve brilho ou ele é fosco? Na parte social, né? Legal. E nos quartos ele é brilhante e na parte na parte espaço gourmet, ele é mate. Ele é mate. Legal, ele é fosco. E esses objetos aqui em cima da escada também são de palha, esses né? também são cestos, como se fossem cestos de ouro, de garimpo também, que foi um garimpo também. Um garimpo de vocês, né? Pra gente trazer essa parede com a composição. E eu lembro muito bem a gente instalando, né? Foi assim, a gente acabou descendo pro litoral para fazer toda a parte da implantação. E o marido de aluguel que nos ajudou com isso, né? Ele só podia de madrugada, não tinha mais final de ano, a gente entregou pro final do ano. E sentou eu e a Fernanda das 10 da noite às 4 da manhã. Meu Deus. Organizando todas as peças, os quadros. Então, assim, medindo se o nível tá certo, se não tá, assim que vai. Uma coisa bem meticulosa, né? Pra dar esse resultado final. Garanto que a proprietária ficou bem feliz, né? Sim, porque a gente com eles tem esse combinado, né? Então ela queria chegar na praia com a casa pronta. Então a gente se comprometeu com a data. Eles compraram quanto tempo antes? Eles compraram na metade de dezembro de um ano e a gente entregou dia 26 de dezembro do outro ano. Nisso foi feito o projeto, a construção, o projeto de interiores, toda a execução de interiores. Então ela entrou na casa dia 26 com a roupa de cama, com tudo organizado. Com os talheres na gaveta. Os talheres na gaveta pra aproveitar a praia. Quando você entra ali, temos o hall de entrada e logo pertinho ali tem uma sala de TV, um home theater. Quando você entra no living. E parece até um pouco estranho, né? Entrar pela sala de televisão numa casa dessas. Mas é porque foi realmente pensado que a hora que fosse receber, estaria olhando para a Bahia, aproveitando a vista. Então, por isso que o living tá para frente, junto ali com a sala de jantar, e toda a sala de estar tá mais para trás da casa, no quarto interior, virado para a Bahia. Para curtir mais essa vista infinita, quase da Bahia, né? Ainda na sala de TV, tem essa pedra retroiluminada, né? Que é um translúcido. Eu não sei como é que vocês montam essa estrutura, como que ela é uma pedra fina? Então, nesse caso a gente usou o mármore Paraná,
tingido, então foi incrustado um pigmento nele para dar o tom de cinza e não ficar com branco. E ele é cortado em pedra fina, então ele é uma lâmina de 5 milímetros com uma estrutura velular que dá essa parte translúcida. E eu acho que a grande preocupação é a posição da lâmpada. E a manutenção. Fita de LED dura, mas e a manutenção? Uma hora vai ter que trocar, né? Uma hora tem que trocar. Então a gente foi atrás, estudou com a marmoraria e com a serralheria, uma estrutura de grampos que a gente conseguisse, como se fosse aqueles puxadores de porta, prendedores de porta, assim, macho e fêmea, que a gente conseguisse... Depois com ventosa retirar a pedra se precisasse. Que legal. Então se queimar alguma coisa, retira Tira, a pedra e daí troca a fita E encaixa de volta. coloca de volta. Quanto tempo mais ou menos dura uma fita de LED? Assim, 5 anos, mais ou menos. 5 anos. Mas uma casa dessas é pra ficar a vida inteira, né? Então, E a gente tem que lembrar... 5 anos essa assim, manutenção. usando direto. Então você vai pensar que você não vai acender todo dia, você vai acender o tempo inteiro, então... Mas acho que a preocupação de estar no litoral, que a durabilidade de tudo é menor no litoral. Né? Então a maresia poderia vir a danificar, então a gente já tomou precauções antecipadas para não dar esse problema para o cliente. Bacana. Então, gente, vamos falar dos móveis, que essa casa tem coisas lindas, maravilhosas, tô vendo muita palha, muita corda naval, né? Essa cordinha, corda náutica. E os City Gardens, né? Como é que vocês trabalharam com essa composição aqui? Vamos falar primeiro da sala de jantar. Eu acho que a primeira coisa que a gente buscou foi fazer uma paleta de cores que a gente iria utilizar, assim, de tons que complementassem o laranja, que era o foco principal. Então, cores que a gente conseguisse. Então, a gente usou cinza, as ponteiras das poltronas da mesa de jantar, que são em corda náutica, no azul marinho. Essa cadeira aqui. Essa cadeira, a escolha foi bem com brincadeira mesmo, né? Então, a gente tá trabalhando com a cadeirinha de palha, que traz aquela memória afetiva da palha de antigamente, mas com desenho mais contemporâneo. E de repente na ponta a gente queria uma escultura. E daí quando a gente se deparou com esse mobiliário, a gente achou ele ao mesmo tempo, ele é uma escultura, ele é lúdico, é divertido e fica quase aquela ponteira do rei, assim, né? E daí a brincadeira é quem senta na ponta. Né? Tem duas, né? Tem duas. E ela criou, assim, uma volumetria muito interessante, porque é uma mesa de 4 metros por 1,5. Então a gente precisava também, pra não ficar... É proporção, né? Não adiantava a gente colocar duas pequenininhas na ponta, que também, nesse caso dessa mesa, a gente perderia a proporção. Né? Uma coisa mais potente, assim, né? Um desenho mais escultórico mesmo. Eu vi que essa mesa, o corte da pedra dela, ela é diferente. Eu não sei qual pedra que vocês usaram. É um mármore. É um mármore Paraná. Essa mesa ela é da assinatura da Homes Design, que é uma indústria aqui de Curitiba, né? Então ela tem toda a estrutura os pés são inox, que foi feito um banho químico para chegar nesse tom que a gente quer, meio dourado, assim, meio gold antigo, mate, assim, que a gente queria. E ela tem esse tampo chanfrado que dá essa sensação de leveza. Você olha e você acha que é uma pedra bem fininha, mas ao mesmo tempo é um tampo bem robusto. E ela tem um formato diferente, né? Ela foi cortada. Ela é em cunha, assim, né? O bisotado que a gente chama em cunha. E aí a chapa do mármore, obviamente, pelo tamanho da mesa não daria. Então ela tem um desenho com os 2 filetes, assim, de inox também, com o mesmo material do pé, que faz a divisão entre os 3 tampos dela. E esse lustre diferente aqui, como é que a gente pode chamar esse lustre aqui pra quem tá em casa e quer comprar? Eu acho que quando a gente colocou, ele estava sendo lançado, assim, na época, né? Tava muito na moda, né? O lustre de jabuticaba, alguma coisa assim. E a gente acabou indo para 2 lustres que se convergiam, né? E dá uma sensação de linearidade de um lustre, como se fosse um lustre único bem comprido, mas são 2 peças que se convergem, uma virada para outra. Legal. E como ele tem a lâmpada para vários sentidos, a gente conseguia fazer uma iluminação um pouco mais difusa e não só tão pontual em cima da mesa. Que a mesa é grande. Né? 4 metros, né? Cabe bastante gente, cabe toda a família aqui. E aqui na cozinha, eu vi que tem uma cozinha, então junto com a sala de jantar, e um espaço gourmet, é isso mesmo? Na verdade, isso é todo um espaço gourmet. Então é uma ilha de 12 metros de comprimento e ela foi segmentada em 2 partes. A primeira parte é com o fogão, ali a geladeira, onde a gente consegue realmente apoiar a sala de jantar. E do outro lado tem a chapa, a churrasqueira e o forno a lenha, junto com cervejeira, com champanheira, que daí o bar, com as banquetas que é voltado altas. um pouco mais para a piscina.
Então é uma coisa só, assim, né? É uma ilha única. Então eu tô vendo aqui que na Suite Master a gente tem uma varanda bem grande com uma jacuzzi. Na verdade, assim, são os 3 quartos que dão pra frente, eles têm acesso a essa varanda. Ah, legal. E aí a gente conseguiu subir um pouquinho a laje ali e colocou uma jacuzzi aqui para 6 pessoas. E daí, porque em Curitiba eles têm a jacuzzi, a gente colocou no projeto daqui e eles acharam super gostoso usar final do dia, aproveitar a vista, relaxar. Então, no briefing do projeto tava assim, tipo, também queremos uma jacuzzi na praia, porque a gente gosta tanto em Curitiba, então a gente também quer aqui. Sim, essa vista, né? Não tem aqui em Curitiba essa vista, só lá. E ali na vista é uma vista bem considerável, aquele jardim inteiro, caminho para chegar no pier, um pedaço da piscina, assim. Legal. Então aqui nos banheiros, como vocês falaram, são 4 suítes, né? Cada banheiro tem uma proposta diferente também, assim como os quartos? Na verdade, a suíte tem uma proposta diferente, os outros 3 quartos eles têm o mesmo material de revestimento, acaba sendo muito similar, só um dos banheiros que acabou, ele é um pouquinho maior e ele não tem a janela natural, para ter uma ventilação natural, vertical, né? A gente fez a gente fez um poço de luz, um zanital com poço de luz e a gente acabou criando um jardim. Então, já que esse é o banheiro que ele era para ser o menos privilegiado e hoje é o banheiro que os hóspedes mais gostam, assim, por causa do jardim. Eles dizem que é gostoso tomar banho à noite, que tem a luz do luar, que é bem agradável. Aqui a suíte Trancoso, né? Aqui vocês usaram umas cores mais fortes, né? Eu vi que tem uma suíte que é um tom de verde água, tem uma que é mais um rosé, assim, Isso, né? E a gente fez essa mistura de cor apenas no enxoval. O quarto, todos eles têm, cada um sua particularidade, assim, de material, mas foi no enxoval que a gente conseguiu colocar... no detalhe da almofada, da peseira, que a gente acabou... E também nas toalhas de banho. Então as toalhas de banho têm o mesmo bordado, que tem o nome do quarto na toalha de banho e também o bordado no mesmo tom que tá no quarto. Então a gente tem no quarto Milagres, que hoje o Milagres é um pouco mais pop, né, como praia, então ele é um pouco mais urbano, então ele traz o cinza, o concreto aparente na parede, os detalhes no rosé quartzo, então também tá no bordado das toalhas do enxoval, vem com esse detalhe. Se daí um dia eles não quiserem mais, não quiserem dar uma modificada, né? Só colocar o enxoval, não precisa alterar todo o projeto, né? E eu acho que a brincadeira mais legal que a gente teve junto com a cliente foi definir nomes para os quartos. Ela não queria que fosse o quarto da filha mais velha, da do meio. Então, na verdade, são suítes, e cada suíte tem o nome de uma praia, e é uma praia que traz a família inteira viajou juntas para essa praia. E daí, ao mesmo tempo, como no suíte a gente tem Noronha, que para eles, como casal, era uma praia relevante, a gente trouxe palavras que tragam sentimentos. Então, traz o carinho, o romance, a confiança. A gente fez uma brincadeira nessas palavras que estão na porta dos quartos. Todas as portas de quartos têm essas brincadeiras com as palavras? Todos os quartos têm essa brincadeira. Legal. Então, na Suite Master a gente tem um closet, né? Eles pediram algo pra deixar, né, todas as roupas, os vestuários, os sapatos ali durante o ano, não ter que ficar levando, né? Sim, então é um closet bem amplo. Essa porta de correr daí dá pro quarto, né? Sim. E daí a gente tem o quarto que acaba sendo um espaço de dormir, de contemplar a vista. Então ela queria realmente que nos trouxesse essa noção de oásis, né? Então a gente trabalhou bastante com madeira, que é o painel do fundo, que é como se fosse um chevron, né? Que se zigue-zague que a madeira faz. Ela queria muito uma cama com dossel, que é essa estrutura que vai a cortina, faz você voar, o que cai. Muito cara de praia, assim. Mas ao mesmo tempo ela queria um ventilador de teto. Ixi. Então, como a gente integrar as duas coisas? Então, a gente acabou criando essa estrutura, esse mini dossel de bambu, que faz essa lateral da cama, né? Que traz essa ideia de mosquiteiro, de tecido, de voal junto, mas que não perdesse a funcionalidade do ventilador. Então, gente, aqui no quarto tem esse ventilador de teto, né? Ele parece uma madeira. É uma madeira? Não, ele é de ABS, então ele é como se fosse um plástico. Mas ele como se fosse vários plásticozinhos para dar essa sensação de madeira, mas nos ajuda na manutenção, porque daí não tem o problema
que quando a gente pensa em palha no litoral, que tudo isso pode vir dar problema, pode mofar. Então é algo até importante de colocar que todo o ventilador dele, a gente tem uma automação nessa casa, que o ar-condicionado funciona regularmente para desumidificar um pouco o ambiente, para não ter problema de mofo, de cheiro, né? A palha exige alguns cuidados. Exige cuidados. E eles têm caseiro, então essa casa ela é sempre aberta, sempre ventilada, tem a manutenção, roupa de cama, tecido, porque a gente sabe que na praia fica fechado, embolora, fica com cheiro, então nesse caso é um cuidado, então eu diria assim, para quem vai para casa de praia apenas no verão e mantém o apartamento fechado, tem alguns materiais que a gente usou nessa casa que a gente não aconselha usar se você não tem esse sistema, né, de cuidado, de manutenção, né? Porque é uma manutenção um pouquinho mais... Mas nada que eu acho que uma automação no ar-condicionado não resolva. Que liga de vez em quando, uma vez por semana, tira a umidade, já diminui o cheiro também, então eu acho que é tranquilo. Agora falar desse jardim aqui, nessa área externa com esse paisagismo diferente, né? Que vocês disseram que a casa já tinha toda essa extensão com um campinho de futebol, né? E o pier, né? No final ali que dá pro mar. Mas vocês modificaram. A gente modificou totalmente, né? Então como é que foi? Fez uma piscina nova com borda infinita e é muito bacana, a gente tem esses degraus entre a piscina, que é o caminho para o jardim, onde a água da piscina corre. Então eles são vazados. Eles são vazados. Esses pisantes, entre eles, você acaba tendo água permeando, né, para dar uma sensação de você estar andando na água, andando na piscina. Degraus flutuantes, assim, que a gente quis criar, né? E eu acho que também a piscina, quando eles solicitaram, eles queriam uma ideia de lago. Então, desde aí a gente escolheu o material, é um revestimento da Porto Belo, e a gente foi para um tom mais caribe, assim, para a água. Então, ela é um azul esverdeado, que dependendo da insolação muda um pouco a tonalidade. Então, tem dias que precisa estar mais azul e tem dias que precisa estar mais esverdeada, para realmente dar essa nuance como você tem um lago hoje, né, uma sensação natural. A gente tem esse deck molhado, né, que consegue pôr espreguiçadeiras, as crianças brincando. E esses degraus que a gente tem pela piscina, que dá pra ver quando ajuda a descer, mas ao mesmo tempo a gente tem as saídas de hidromassagem. Você ainda consegue ficar sentadinha ali, relaxando. Sim, que daí a jacuzzi tá em cima, mas aqui não deixa de ter embaixo um espaço para hidro. Legal. Saindo aqui da piscina, nós temos os degraus aqui, né, que dão assim para uma área de jardim, porque você disse que um dos sonhos dele era ter um gramado, um jardim. Era manter o gramado. E quando a gente foi pensar no paisagismo, ele queria que tivessem plantas da Serra do Mar. Que a gente não fosse assim, é um jardim tropical, mas com plantas também locais. Então tem bastante bromélia, tinha algumas bananeiras que ele manteve as bananeiras no terreno, algumas árvores frutíferas que ela queria ter, assim, eu quero um pé de limão, quero poder colher o limão do meu jardim. Mini pomar. Mini pomar. Então assim, a gente acabou criando nuances, né? Tem um pouco de tom desse arroxeado, desse pouco de vermelho que a gente encontra na Serra do Mar. Que compõe com os móveis. Que compõe com os móveis, né? Tá esse mesmo tom. E na descida a gente tem um chuveiro em forma de cascata, que também para poder refrescar. Com a pedra pau-ferro mesmo da Baixada. Essa estrutura aqui de pau-ferro, sim. Então é um chuveiro cascata. Um chuveiro. Legal. E o trabalho do pier, que a gente não pôde demolir ele, né? Mas a gente conseguiu reformar e criar toda essa estrutura metálica, novas floreiras, com as plantas também do litoral paranaense. E era a ideia de dar uma privacidade que eles queriam, porque o terreno do lado sempre tem barco de pesca, tem uma movimentação, você não consegue criar uma área exclusiva e fechar. Então, quando a gente criou essas floreiras, foi para dar um pouco de privacidade, que de repente você tá saindo do barco, ou tá de biquíni, alguma coisa no pier, para não ficar tão devassado. E outro pedido foi uma cuba ali na saída do pier, tá chegando de barco, a gente já tem um depósitozinho, já guarda as coisas fáceis ali. Ou já limpa o peixe rapidinho para poder fazer o sashimi no final do dia, já aproveitar. E é como se fosse essa estrutura metálica, ela também mais com o tempo, as floreiras, acho que elas vão se entrelaçando ali. Sim, vai criar uma área de sombra também. Bacana.
Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse projeto de Casa na Praia. Se você curtiu, se você tem alguma dúvida sobre como construir na praia, escreve aqui embaixo pra gente. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir a gente em todas as redes sociais, tá bom? Meninas, muito obrigada. Obrigada, foi um prazer Obrigada estar a você, aqui. Júlia. Beijo e Foi até a ótimo. próxima. Tchau. Tchau.